Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário você está vendo esse vídeo, que você esteja com a paz do Senhor, que essa paz nunca falte na sua casa, na sua vida. E estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso projeto sobre você e seus relacionamentos. Esta semana vamos estar falando sobre você e a igreja, parte 3. Se por acaso você não ouviu os outros vídeos, né, você pode ir no YouTube, escrever lá Você e a Igreja, Giane Batista, vai aparecer lá e você pode assistir esse vídeo e ser edificada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa e com certeza vai falar no seu coração, vai ser bom para você. E falando em palavra de Deus, vamos para o nosso versículo de hoje, que está no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 46, que diz assim: Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Nós estamos falando aqui sobre você e a igreja, e nós, como igreja do Senhor, nós também somos servos do Senhor. E o servo ele é servo para fazer o quê? Prestar um serviço, para trabalhar. Então eu quero falar hoje sobre essa parte aqui, sobre nós prestarmos o nosso serviço a Deus. Mas eu quero falar isso no sentido sobre prioridades, tá? Eu e você, como servos do Senhor, qual deve ser a prioridade na nossa vida? Ou qual deve ser a nossa lista de prioridades? Então, se pegarmos uma folha e escrever lista de prioridades e colocarmos 1, 2, 3, 4, ou por aí vai, né, sobre as prioridades, sendo assim, o número 1 é a prioridade mais importante da sua vida e por aí vai por ordem de importância, o próprio nome diz, né, prioridades. Então tá, qual é nós, como igreja do Senhor, qual é a nossa prioridade número 1? Isso, acertou, isso mesmo, Deus. A nossa prioridade número 1 é Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupar o lugar que é de Deus na nossa vida, aí já é errado. Isso já seria um ídolo, porque ídolo não é só apenas uma imagem que você se prostra diante dela para adorar. Ídolo é tudo aquilo que tanto pode ser pessoa ou coisa que ocupa um lugar no nosso coração, o lugar que é de Deus. Então, número 1, nossa lista de prioridades número 1 é Deus. Então tá, número 1 na nossa lista de prioridades é Deus. Muito bem. Ok, agora número 2. Qual é a prioridade número 2 na nossa vida? Eu acho que você acertou. Você falou família? Isto. Então, a prioridade número 2 na nossa vida é a nossa família. Então, nós precisamos dedicar tempo, né, para a nossa família, que é a nossa prioridade número 2. Agora, dentro dessa prioridade número 2, eu não vou tomar muito tempo nisso, porque não é o nosso caso de hoje, mas só para falar um detalhe aqui. Dentro dessa prioridade número 2, que é família, ela vai se dividir em duas partes. Dentro da família, a nossa prioridade número 1, dentro da família, é o nosso cônjuge. E o número 2 são os filhos. Tem pessoas que às vezes trocam isso aí. Então, número 1, dentro da prioridade número 2 sobre família, o cônjuge vem em primeiro lugar, depois filhos. Não podemos esquecer isso. Que às vezes a gente dá mais prioridade para o filho do que para o cônjuge. Olha só, um perigo muito grande. Filho nunca deixa de ser filho. O cônjuge, se a gente não cuidar, pode deixar de ser cônjuge. Pense nisso. Então, prioridade número 1, Deus. Prioridade número 2, família. Dentro de família, o cônjuge vem primeiro, depois o filho. E aí vamos para a prioridade número 3. Qual que você acha que é a prioridade número 3 na sua vida? Qual que é a sua prioridade número 3? O que você falou? Eu vou colocar aqui a prioridade número 3 como
Eu acho que você também pensou isso. Como o trabalho. Prioridade número 3, como o trabalho. Mas como assim, Jane? Nós não estamos falando hoje sobre você e a igreja? Como que a prioridade número 3 é o trabalho? É sim, a prioridade número 3 é o trabalho. Mas assim como dentro da prioridade número 2, que é família, cônjuge vem primeiro e filhos vem depois, na prioridade número 3 na nossa vida, nós vamos falar também sobre trabalho de duas formas. Só que aqui nós vamos dividir, tem que ser a medida igual. Por exemplo, tem o trabalho material, que é o seu trabalho que você trabalha aí, né? Não sei qual que é o seu trabalho, cada um tem o seu trabalho. Então, esse trabalho seu material, ele é uma prioridade número 3, sim. Porém, o trabalho espiritual também precisa estar no mesmo nível que o seu trabalho material. A prioridade número 3 é trabalho, porém, trabalho material e trabalho espiritual no mesmo nível. Por quê? Por exemplo, você é espírito, alma e corpo. No seu trabalho material, você trabalha para providenciar e sustentar o seu corpo material. Você precisa pagar o seu aluguel ou a prestação da sua casa, porque você precisa de ter ali a sua casa, o seu teto, seu lugar para viver. Você precisa comprar a sua comida, a alimentação sua, da sua família, as suas roupas, pagar suas contas no final do mês, que chega um tanto de conta lá para a gente pagar, não é? Então, sim, o trabalho é uma prioridade, não é a número 1, nem a número 2, é a número 3. Lembra disso? Nós estamos falando sobre a lista de prioridades do jeito que a gente aprende segundo a Bíblia. Falando sobre você e igreja. Lembra que o nosso foco é você e igreja. E como igreja a gente aprender essa prioridade aqui. Aí tá. Você trabalha para sustentar o seu corpo físico, é o seu trabalho material. Você levanta lá, vamos supor que seja de segunda a sexta, ou segunda a sábado, eu não sei qual que são os seus dias de trabalho. Mas você tem o seu compromisso com o seu trabalho, você tem hora de ir, hora de voltar, é o seu trabalho que você trabalha. Mas você não é apenas esse corpo físico que precisa deitar, precisa comer, precisa descansar, precisa vestir. Não, você também é espírito e alma. Então, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então, da mesma maneira que nós trabalhamos para sustentar o nosso corpo físico, a nossa família no sentido físico, nós também precisamos trabalhar no sentido espiritual, também para sustentar o nosso espírito. E isso é muito importante. Porque, infelizmente, muitas pessoas não param para pensar nessa realidade e trabalham só no sentido material com um compromisso bonitão, ó, nota 10 para o seu compromisso no sentido material, porque precisa mesmo ter, né? Principalmente nós como igreja, e eu e você. Você é igreja, nós somos igreja, nós precisamos dar exemplo no nosso trabalho. Como igreja, precisamos ser pessoas de compromisso com o horário de trabalho, pessoas que fazem um trabalho bem feito. Precisamos ter compromisso com isso. Aí, no sentido espiritual, nós também precisamos ter o mesmo compromisso. Olha só, no seu trabalho material, talvez você está cansado, mas você vai trabalhar assim mesmo, porque você tem que trabalhar. Talvez você está até passando mal, mas você vai trabalhar assim mesmo, porque você tem compromisso com o seu trabalho. Aí no trabalho espiritual, que é quando nós vamos para o culto. Engraçado que em inglês, culto fala-se serviço, né? Não fala culto, fala mais o serviço. Está lá prestando um serviço para Deus, né? Quando vai para o culto. E aí, muitas vezes, nós fomos trabalhar e tal. Tudo bem, certinho. Mas quando chega a hora do culto, eu não tenho mais aquele mesmo compromisso.
Se eu tô muito cansada, eu já não quero ir. Ou se eu não tô com vontade de ir, eu não vou. Ou se eu tô meio passando mal, eu não vou. Uai, mas e o compromisso? E o compromisso que deve ser na balança, o mesmo compromisso que eu tenho no trabalho material, eu preciso ter também no trabalho espiritual. Por exemplo, se você não vai trabalhar por algum motivo, pode acontecer de algum dia a pessoa também não pode ir trabalhar, porque surgiu um imprevisto, aconteceu alguma coisa, você não foi trabalhar, mas você teve a responsabilidade de avisar a pessoa que você trabalha para ele. E muitas vezes você até vê se coloca outra pessoa no seu lugar para ir, porque você tem o quê? Compromisso. Eu quero colocar bem na nossa cabeça hoje a palavra compromisso com o serviço da igreja. Nós, como igreja, nós precisamos ter compromisso. Você já, por exemplo, um dia de trabalho, vamos imaginar lá na quarta-feira. Na quarta-feira, alguém te chama para ir almoçar na casa dele, um exemplo assim. Aí você simplesmente não vai trabalhar naquela quarta-feira porque você vai almoçar na casa da fulana. A fulana vai fazer um churrasco, que é o aniversário dela, você vai lá. Não, eu sei que você não faz isso, porque eu também não faço, porque a gente tem compromisso com o nosso trabalho e a gente tem que ir trabalhar, porque no final do dia, no final da semana, no final do mês, a gente quer receber o nosso salário, porque a gente precisa desse dinheiro para cobrir as nossas despesas. E muitas vezes nós, nos dias nossos, que é de nós prestar o serviço como igreja, para ir para a casa de Deus, prestar um culto ao Senhor, um serviço, aí às vezes alguém chama para um churrasco, a gente simplesmente ignora o nosso serviço, o nosso compromisso, o nosso horário para o culto, para ir para a casa de um amigo, para um churrasco, ou para ir para o lago, ou para ir para a praia, ou para ir para um mall, ou para ir para qualquer lugar dentro do horário que é compromisso do nosso trabalho espiritual, de estar ali prestando um serviço na igreja. Como igreja, nós precisamos prestar atenção nisso. Como está o nosso compromisso dentro da nossa lista de prioridades? Como está o nosso compromisso nessa parte aqui do trabalho? Você tem o mesmo compromisso no trabalho espiritual, no trabalho da igreja, do mesmo jeito que você tem no trabalho material? Se não tem, essa é uma palavra para você acordar, despertar para a realidade. Olha só, aí alguém fala assim, mas, por exemplo, um domingo da escola dominical de manhã, um exemplo. Domingo é o único dia que eu tenho para me levantar mais tarde, eu quero levantar mais tarde, ou eu quero ir visitar alguém, ou eu quero fazer isso, aquilo outro, vou fazer compra, vou lavar roupa, porque eu não tive tempo nos outros dias da semana. Então, os outros dias da semana você não teve tempo porque você estava com compromisso com outro trabalho. Mas esse trabalho também é importante, precisamos ter compromisso. Então, por que a gente não perde um dia de trabalho durante a semana para fazer todas essas coisas? Para poder não prejudicar o nosso domingo, que a gente precisa levantar e ir para a igreja. Por quê? Porque a gente tem compromisso com o nosso trabalho, a gente não vai fazer isso. Então, eu quero que você entenda, na lista de prioridades, primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Porém, trabalho mesmo nível, trabalho material, trabalho espiritual, nós levarmos com a mesma responsabilidade. Porque quando a gente trabalha no nosso trabalho material, claro que a gente precisa trabalhar e precisa do dinheiro para cobrir as nossas despesas, mas tem uma coisa. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não paga. Chega situações na nossa vida, na nossa casa, que a gente pode ter dinheiro, que o dinheiro não vai resolver nada. Mas Deus resolve. Mas Jesus resolve. Quando a gente está sendo fiel, lembra aquele versículo que eu li no começo aqui? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando voltar, achar ele servindo assim como servindo assim com fidelidade. Então, nós precisamos ter
Compromisso no trabalho material? Sim, claro. Mas com a mesma responsabilidade, termos compromisso com o nosso trabalho espiritual, nós como igreja do Senhor, nossos trabalhos na igreja, nós precisamos ter compromisso. Se tiver cansado, a gente precisa ir do mesmo jeito, porque se a gente está cansado, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, não vai? Então, para ir para a igreja, a gente precisa ir também. E outra coisa, gente, eu já tive essa experiência muitas vezes. Às vezes, eu vou cansada para o culto, depois de um dia de trabalho. E quando chega lá, que tem aquele primeiro, a gente chega... Outra coisa, nós como igreja, quando a gente chega na igreja, a gente já não chega e senta e começa a conversar com um e com o outro, esperando começar o culto, não. A gente chega, a gente dobra os joelhos e começa a falar com Jesus. Ali a gente já está começando a prestar o nosso serviço. E a gente precisa fazer um serviço bem feito, prestar um culto bem feito. Lembra no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o serviço que era prestado, o culto que era prestado, era a pessoa levar uma ovelha ou um bezerro e esse animal ser sacrificado para ser oferecido para Deus, como oferta. E se pedia que o animal teria que ser o quê? Sem defeito. Isso trazendo para nós hoje, para o nosso culto que nós oferecemos hoje para Deus, para o nosso serviço, nós precisamos também oferecer para Deus um culto, um serviço sem defeito. O que seria um culto com defeito? O que seria um serviço com defeito? Um sacrifício com defeito? É a gente chegar de qualquer maneira, primeiro, já chegar atrasado. Se o culto começa às 7 horas, eu já estou chegando 7h10, 7h15, 7h30. Já chegar atrasado. Antes de falar sobre as outras coisas, é claro que pode acontecer uma situação de um dia você chegar atrasado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas Deus sabe se realmente foi porque aconteceu ou se eu e você não estamos sendo responsáveis para chegar no horário certo. Deus sabe se foi uma necessidade que surgiu ou se a gente que sabe que o culto começa tal hora. E a gente sabe qual a distância da nossa casa até no culto. E a gente sabe se a gente tem que arrumar tem que arrumar criança e tem que arrumar mais tanto de coisa. Então, a gente tem que cronometrar o nosso tempo para a gente chegar no trabalho no horário certo. E eu estou falando agora do trabalho espiritual. A gente precisa fazer isso. Agora, se por acaso não deu para você chegar no horário certo, que não foi por causa de negligência sua, Deus sabe de tudo. Tá bom? Então, continuando aqui. Chegando no horário certo, você chega, você dobra o joelho, fala com Deus. Depois, na hora que começa a cantar os hinos, você canta, esteja ligado com o Senhor ali o tempo inteiro, prestando um culto, um serviço bem feito. Prestando a Deus um culto que Ele agrade. E na hora de culto, gente, não é hora da gente estar checando mensagem no telefone, não é hora de estar vendo. Tem gente que vê até trabalho, manda até recado de trabalho na hora de culto. Isso aí é um animal, um sacrifício ali, no caso a sua ovelhinha tá com defeito, tá oferecendo. E Deus não vai receber. Então, assim, oferece um culto um serviço bem feito. Canta com alegria, presta atenção na hora da palavra de Deus. Se por acaso precisar sair lá fora, se for realmente uma necessidade, você precisar ir lá, vai por uma necessidade. Se não tem necessidade, fica quietinha ali no lugar, cultuando ao Senhor, com reverência na casa de Deus. É pouco tempo. Talvez não precise de sair, só se for uma emergência você sair lá fora. Mas se não tem emergência, fica ali, presta um serviço bem feito, cultua ao Senhor. Prestando esse serviço, você estará sendo um servo que faz assim. Você vai ser bem-aventurada. Então, e quando surgirem as necessidades, o nosso Deus vai suprindo cada uma das necessidades. Por quê? Quando você trabalha lá, você ganha o seu salário. Quando você presta um serviço para Deus também, na verdade, a gente presta um serviço a Deus, mas por amor e por gratidão de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Ele já fez. Deus não nos deve nada. Ele já fez tudo por nós. Nós prestamos um serviço a Deus por amor e gratidão. Mas mesmo assim, Deus é tão bom
que Ele continua nos abençoando e nos recompensando, porque diz a Bíblia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu deixo aqui essa palavra para você hoje. Tem depois as outras prioridades, você quer continuar a sua lista aí? Que é as coisas importantes da sua vida? Colocar 4, 5, pode ir lá colocar amigos, lazer, que também são coisas importantes para a gente, na vida da gente. Mas eu frisei bem nesse aqui hoje, que é sobre o trabalho espiritual. Você, como igreja, como está o seu trabalho espiritual? Está sendo o mesmo compromisso que você tem no trabalho material? Se é assim, ó, parabéns, Deus te abençoe. Se não é, hoje é um dia para a gente checar sobre isso, ver como estamos e ter um propósito com Deus de dar o nosso melhor para Deus. Deus te abençoe, fique com a paz do Senhor.